Eu tenho medo de começar alguma coisa e não dar certo, tenho medo de falhar. Já começou, já vai dar o próximo passo na confeitaria, tenho certeza que muitas aqui já são da confeitaria e não querem dar o próximo passo, tem medo de falhar. Mas olha, é normal, todo mundo tem esse medo, o que você não pode é se paralisar. O que encontra no meu canal, né, gente, é uma transformação do pão de mel. Então, tudo que eu faço é focado no pão de mel. Inclusive, hoje, nós vamos decorar um bolo pão de mel, que é um bolo de Páscoa. Você pode colocar as cargas no bolo e você vai transformar tudo que a gente olha, tudo que eu vejo, eu quero colocar pão de mel, tudo pão de mel. Você já encontrou algum canal aqui que ensina tudo sobre pão de mel? Às vezes você encontra uma que faz um decorado personalizado, a outra que faz como é que chama? A outra que faz outro nicho do pão de mel. Aqui eu foco o pão de mel. Se você aí na sua cidade não tem como fazer o pão de mel, você acha que não está vendendo pãozinho de mel banhado, aí começa a fazer o moldado. Aí a outra do outro lado fala: olha, eu já fiz o moldado e o banhado, eu preciso mudar a cara, por quê? Muito quente, eu preciso mudar e preciso continuar vendendo. E realmente o que a gente precisa é faturar, é ganhar dinheiro. Você tem um plano de negócio, você precisa faturar, você tem as suas contas para pagar, quer se manter na confeitaria. Então, o que você vai fazer? Buscar alternativas de continuar suas vendas, continuar faturando com o mesmo produto, transformando o seu produto, transformando o pão de mel em quê? Em pão de mel banhado, em pão de mel moldado, em pão de mel de pote, em pão de mel de taça, em pão de mel de travessa, pão de mel gelado, bolo pão de mel, ovo de Páscoa de pão de mel, panetone de pão de mel e por aí vai, gente. Cake pop de pão de mel, cupcake de pão de mel, tudo aqui eu faço com pão de mel. E cada um com a sua decoração, tá? Então eu falo que o pão de mel é prático, versátil e muito lucrativo. Então você precisa aprender a precificar o pão de mel para você entender isso que eu falo, que ele é fácil, prático e lucrativo, tá? Então eu priorizo ensinar você a criar um pão de mel, fazer várias apresentações, a valorizar, que é o quê? A precificar, a entender o custo do seu pão de mel. E a promover, promover é você conseguir se destacar aí no mercado, fazer uma boa divulgação e pegar os grandes pedidos. Então, você pode faturar com toda essa linha que eu ensino dentro do Viver de Pão de Mel, você pode faturar muito mais que R$ 3.000. Basta você focar. Quer empreender? Ninguém disse que empreender é fácil, né? Mas se você acha que a confeitaria tem mistérios, você tem medo da confeitaria, de entrar na confeitaria, não tenha medo, não tenha. Começa pelo pão de mel, entenda o processo, tá? Não precisa ter medo de errar, de falhar. Então, aqui eu te ensino técnicas, várias técnicas, inclusive hoje nós vamos fazer várias delas. Nós vamos fazer papel de arroz, nós vamos decorar aqui e nós vamos, eu vou mostrar para vocês um aplique de chocolate. Então, para quem está começando, gente, já tem 3 formas aí para você ganhar dinheiro, tá? Então, eu estou aqui para quê? Para simplificar, facilitar o seu começo aí dentro da confeitaria. Então, não tenha medo, porque você não vai errar. Se você me acompanha, você não vai ter tanta dificuldade. A gente tem dificuldade no início, em todas as carreiras, em todas as profissões que a gente tenta empreender, ou até mesmo no CLT. Quantos anos eu fui para o CLT, né, gente? 34 anos, para quem me acompanha. Eu fui da área financeira durante 34 anos. Foi fácil? Nunca. Todos os dias a gente matava um leão por dia, não era assim? Aqui na confeitaria é diferente? Não. No digital é diferente? Também não. O que a gente tem é que abraçar a causa. O que é que você pode fazer no momento? É trabalhar na confeitaria? Então, bora lá.
Vamos trabalhar, né? Porque é uma oportunidade, a confeitaria é uma oportunidade para quem está desempregado. Tem poucas pessoas desempregadas no nosso país. Então, a confeitaria para iniciante é uma excelente oportunidade que você vai transformar a sua cozinha em um ambiente prazeroso. O cheiro, o aroma do pão de mel vai invadir a sua cozinha, a sua casa. Você vai conseguir criar lindos e deliciosos pães de mel. E doces em geral que você quiser acrescentar no seu cardápio, tá? E olha, se você tem medo de errar, se você tem medo se vai dar certo ou não vai, como que você acha que o dono da Cacau Show começou? Como que você acha que o dono da BWB, essas formas que tem, invadiu o Brasil e tem no mundo inteiro, na maior parte dos países, né? Tem BWB internacional. Como ele começou? Eu vou contar para vocês um pedacinho. Ele começou, ele era já da indústria, né? Era funcionário. E ele viu a mãe dele fazendo o ovo de Páscoa. Banha aqui, banha ali, volta, vai para lá, volta, vai e volta, sabe? Lembra aquele pão que a gente faz ainda hoje? Ele criou a forma de 3 partes para a mãe dele. E aí foi. E você acha que foi fácil para ele? Não. Como é que o dono da Cacau Show começou? Na cozinha da casa dele, fazendo bombom. O Luiz do Brownie não é tão grande como o Cacau Show, gente. Mas o Luiz do Brownie, alguém já ouviu falar o Brownie do Luiz? Ele começou, ele estudava, um menino, a secretária deles, começou a ajudá-lo. E dali ele não parou mais. Hoje ele já tem brownie para o Brasil inteiro. Eu não sei se exporta, porque eu parei de acompanhar. Então, são 3 pessoas que eu lembrei que, gente, você acha que eles não erraram? Você acha que eles não perderam receita? Então, o que você precisa é começar, começar. Então, eu entendo que recomeçar é muito difícil, dar o próximo passo é difícil, é assustador, mas é comum. Ah, mas eu não tenho tempo, Maria Antônia. Eu tenho receio de não conseguir e você vai ensinar aí, você vai ensinar pasta americana, eu acho que eu não tenho habilidade para isso, você vai ensinar aí esses coelhinhos aqui, ó, eu acho que eu não tenho habilidade para isso. Como é que eu vou fazer? Gente, errado é você ficar parada. Então você precisa pelo menos tentar dominar essas técnicas, que são as mais simples que eu vou passar hoje para vocês. Tem várias outras maravilhosas, mas hoje eu resolvi trazer essas. Então, você vai entender os conceitos básicos aqui para quê? Para que você comece, tá? Outra coisa, iniciar com receita simples, que é o que eu estou passando para vocês aqui, para você entender o ingrediente, para você saber as técnicas e ir aprendendo gradativamente, não é de uma hora para outra que você vai aprender tudo. Para você começar hoje, você vai experimentar fazer uma receita básica de pão de mel. Isso aí você já deve ter, ou você encontra em alguma aí na internet, você vai e faz essa massa de pão de mel. Foca na massa, na textura. Não se preocupe com a decoração. Aqui eu vou fazer uma decoração, mas para quê? Para abrir os horizontes para você, para saber onde você pode chegar. Que você vai perceber que não é difícil. Eu já fiz a massa já está pronta. Você vai fazer aí na sua casa e você vai perceber como é que a massa se comporta, qual é a textura da massa, se ela cresce rápido, quanto você tem que pôr na forma, qual é a temperatura do seu forno, quanto tempo ela vai ficar, essa minha massa vai ficar no forno, sabe? Faz o teste do palito. Tem gente, olha, gente, tem vários tipos de teste que o pessoal faz aí. Então, você não precisa se preocupar, você vai entender o sabor, você vai dar para sua família comer com café, experimentar, dar para sua vizinha, seu amigo, para o seu raio de amigos. E você vai conseguir fazer um excelente negócio, começando igual todo mundo começa. Eu comecei fazendo pão de mel em casa e levava para os amigos no banco.
Aprecie cada processo quando você estiver na cozinha. Vai no horário que você já deu almoço ou já deu jantar para todo mundo, que você possa ficar sossegado, que você possa ficar quietinha ali, fazendo, entendendo e prestando atenção em tudo que você está preparando. E não aquela loucura, o filho chorando, o marido chamando, a campainha tocando, não. O que você precisa é começar hoje. Faça uma receita básica de pão de mel. Foca na massa e na textura. Não se preocupe com a decoração. Aprecie o processo e confie no aprendizado. E gradativamente você vai crescer como uma profissional, tá? E se você falhar, o que acontece se você falhar? Aqui, os erros são os ingredientes essenciais para o seu sucesso. Então, nessa jornada da confeitaria, são ingredientes essenciais. Mas por que os erros? Sim. Se uma receita não sai como você planejou, você vai desistir? Não. Isso não é um fracasso. Mas é sim uma oportunidade de você aprender. Então, aprenda, ajuste, errou. Por que eu errei? O que será que eu fiz de errado? Volta lá na origem da receita. O que foi que você fez? Prestou atenção em tudo, todo passo a passo? Então, cada falha é uma oportunidade de crescimento. Então, se você precisar, você vem aqui no meu canal toda terça e quinta, sempre tem alguma dica e você pode perguntar aí para que você não fique com medo. Eu sei o que é isso, porque eu passei, eu tinha bolos aqui, confeitando bolos, os primeiros bolos de chantilly que eu fiz. Eu bati tanto o chantilly que ele não saía da manga, gente. Ele não saía da manga. E aí, eu fazia o quê? O cliente, uma hora antes, depois ele já estaria batendo na minha porta. Foi um desespero. E eu chamei uma professora do canal que eu fazia curso, e essa professora gentilmente me atendeu, e eu consegui fazer o bolo e entregar para o cliente, ficou maravilhoso. Então, é praticando, aprimorando as suas habilidades. Sempre estudar, nunca deixe de estudar, e não deixa que o medo te trave, né, gente? Que o medo te impeça de prosperar. Então, tente. Você precisa tentar, porque senão amanhã você vai falar, poxa, mas se eu tivesse tentado, eu poderia estar melhor hoje. Se eu tivesse tentado, eu poderia ter dado tal coisa para o meu filho. Se eu tivesse, sabe? Se eu tivesse. Então, tenta, para depois você falar, bom, eu tentei, entendeu?